acho que uma das maiores dificuldades das empresas de engenharia para você começar nesse mercado da construção civil. O nosso convidado de hoje é o João Scocchi, fundador da Fluxo Estruturas, uma empresa que inovou no mercado de engenharia estrutural e que recentemente foi adquirida pelo grupo RM. Quando você vê um menino que está começando, isso leva tempo. Leva tempo e leva esforço. A gente precisa ter resiliência. O primeiro projeto foi pequenininho, levei calote nele. O segundo também levei calote. Sempre quando eu tinha um problema que eu achava, cara, acho que não dá pra sair disso, ferrou. A gente investe nas pessoas, a gente não investe nas empresas. Porque a gente colocava um ticket lá em cima, fechar, fechou. A maioria a gente perdia. E aí a Flux conseguia fazer esses projetos, uma boa solução técnica. Vou pegar toda essa quantidade de projetos que eu não consigo atender pela RM. Eu vou atender esse meu cliente só pela Flux. A gente pode colocar, assim, todas as empresas de cálculo estrutural num quadro e olhar pra elas e a gente vê que a RM realmente ela é mais colorida. Ela tem coisas que as outras não têm. Gostou dessa prévia? Então fica ligado no vídeo para saber um pouco mais sobre essa conversa. João, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente percebe hoje em dia das empresas de engenharia para você começar nesse mercado da construção civil é que você entra em um mercado que já é muito tradicional, que tem empresas que estão ali há anos já. Você sentiu essa dificuldade quando você começou a Flux lá atrás? Com certeza, Isa. Eu acho que o principal na engenharia, ainda mais quando a gente fala de estruturas, é conseguir a confiança do mercado, né? A gente está falando de um mercado que, ele, além de ser muito tradicional, ele envolve vidas, ele envolve uma responsabilidade social muito grande. E quando você vê um menino que está começando, jovem, você enfrenta barreiras mesmo de realmente provar o seu valor para o mercado, né? Então, realmente conseguir conquistar passo a passo, mostrar que você tem conhecimento técnico, que você domina o que você está falando, daí isso leva tempo. Leva tempo e leva esforço também, né? Então a gente precisa ter resiliência para conseguir começar e persistir e até conseguir bons resultados. Assim, eu passei por isso também, né? Eu ia falar exatamente isso. A gente começou a RM um pouco antes, alguns anos antes, mas é a mesma coisa, né? Todo mundo que for empreender agora nesse setor vai passar pela mesma resistência. E que a gente precisa se provar o tempo todo, porque realmente é um serviço muito técnico, de muita responsabilidade e exige confiança. O nosso cliente, quando contrata a gente, ele contrata, acima de tudo, confiança. E essa confiança você conquista com o tempo. Sim, sim. E eu até comparo com o médico. Então, eu mesmo um dia precisei fazer uma cirurgia no joelho, e aí eu fui no médico e o médico era novo, relativamente novo. E eu falei, acho que eu vou fazer a cirurgia com um médico mais experiente, né? Porque experiência você ganha com o tempo mesmo. Então, é lógico que a gente tem fenômenos, tem pessoas muito boas, profissionais muito bons, jovens. Imaginem depois de alguns anos, quando eles vão ganhar experiência. É fato que experiência é importante também. Falei, vou buscar algum médico mais experiente. E eu fiz a cirurgia com um médico mais experiente. Eu fui contra uma coisa que você mesmo sofria. Que eu me sofria, entendeu? Mas é com o tempo, cara. Eu acho que a gente precisa se provar, a gente precisa conquistar nossa experiência e a gente só tem um jeito de fazer isso. É fazendo bem feito, porque você vai ter oportunidade de fazer mais vezes até ter a experiência. Mostrar resultado, né? Mostrar resultado. O que o cliente quer. Ele quer ver resultado, ele quer ver que outros também já confiaram no seu trabalho, que você conseguiu entregar ali uma estrutura econômica, segura, com desempenho. Né? Isso realmente é tempo, é rodagem. Exatamente. Fez bem feito, vai fazer de novo, vai ter indicação e aí você vai crescendo. Quando você não tem nada no começo. Então. Primeiro, acho que esse é o maior desafio, Que é como né? quase todo mundo Que é como todo mundo começa. Né? Exatamente. Não tem nada. Você não tem nada. Faz o quê? E sabe, até aquelas pessoas que têm já, muitas vezes, um relacionamento de mercado, já são conhecidas, sabe? Já têm uma experiência, vão começar uma empresa, é quase como não ter nada. Exatamente. Porque às vezes você tem só o técnico, né? Às vezes as pessoas têm mais rodagem, elas têm o técnico, mas às vezes não tem o marketing, não tem o comercial. Não tem. Eu tenho muita engenharia dentro de mim, mas eu vou vender para quem? Exato. Então, de certa forma, você está começando ali do absoluto zero. Né? Acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem que para empreender é necessário. Não só o técnico, mas tem todo um rol de conhecimento que você tem que adquirir, que você tem que nutrir dentro de você, tem que buscar ali no dia a dia com estudos. Né? Então a vivência ela não é puramente técnica, mas uma vivência de gestão, de criar relacionamentos, de fazer conexão no mercado. Né? Hoje, por exemplo, eu conheço algumas pessoas, mas
dessas pessoas que eu conheço, tem outras pessoas que conhecem outras pessoas. E aí o mercado vai se abrindo também. Então, é importante cultivar esses relacionamentos quando você quer empreender. O primeiro projeto importante, vamos dizer assim, que você fechou, ou com uma empresa importante, assim, que acho que o que a Isa também está perguntando tem a ver com isso. Você não tem nada, você precisa de tudo isso que você falou, de relacionamento, mas como é que você consegue fechar aquele primeiro projeto? O primeiro projeto seu, foi com um amigo, família, primeiro projeto. E depois o primeiro projeto, assim, que você disse que foi importante. O primeiro projeto foi pequenininho, levei calote nele. Putz. Começou bem. Comecei bem. O segundo também levei calote. E aí você pensa, né, caraca. E agora? Vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Então, o terceiro eu já consegui, né, entreguei. Lembro que foi um galpãozinho pequeno também, sofri para fazer. Lá no começo, né, a gente está adquirindo essa roupagem que a gente conversou. E comecei a fazer alvenaria. Poucas pessoas faziam alvenaria na época. Acho que ainda hoje, né, o mercado de alvenaria, por mais que seja um sistema construtivo muito difundido, poucos escritórios de fato se especializam nisso. A gente foi pela faculdade, né? Eu tinha... A alvenaria era uma matéria que era optativa na faculdade. Era o último ano, era um semestre e só. Eu não tinha diferente de concreto, que você tem anos de concreto. Né? Normalmente é básico, né? Exato. Então, eu vi uma oportunidade de mercado, comecei a fazer... Aí sobradinho, aí faz um predinho de 3 pavimentos, aí devagarzinho só vai subindo o número de pavimentos. Legal. Até você conseguir chegar ali em 19, 20, 21. Né? Então, eu acho que é um passo de cada vez, né? Às vezes a gente fala, como que eu consigo um primeiro projeto grande? Na verdade, você não consegue. Você vai conseguindo ali devagarzinho projetos maiores a cada vez. Vai criando um portfólio. Isso aí. Conquista um portfólio, né? E aí vai pro próximo. Exatamente. É aos poucos, né? É aos poucos. E, João, você começou a Fluxy, hoje é Flux, mas na época era Fluxy, né? E foi em 2018. Isso. Então a gente estava numa crise, vamos dizer assim, no Brasil. E até Pós-impeachment, né? Foi pós-impeachment. Pós-impeachment. Então, na verdade, né? Vamos lá, né? Crise mais ou menos, né, Isa? Então, eu vi aqui a pergunta de crise, achei que a gente estava, eu diria... Crise no mercado imobiliário, mas não é. A gente estava, no meu ponto de vista, saindo de uma crise econômica e do mercado imobiliário. Estava em recuperação, né? Recuperação. Que a RM, por exemplo, nasceu realmente num momento bem crítico também, então a gente é especialista em crise, vamos dizer assim. A gente nasceu em 2013. Então ainda ia viver impeachment, recessão econômica, nossa, ia estar terrível. E em 2018, a gente já estava, a RM, numa fase que a gente estava saindo dessa crise, a gente já estava com o mercado crescendo. Mas um pouco antes de uma outra crise, que foi a da pandemia, que foi em 2019. A pandemia pegou aqui em 2020, né? Mas vamos lá, é um momento conturbado, então, de transição, inclusive transição política e tudo mais. Como é que foi isso para você? E por que você resolveu empreender, mesmo nessa situação turbulenta, adversa? Se é que a gente pode ter alguma situação que não seja adversa no Brasil. Acho que todas são. Empreender é bem adverso. Né? Principalmente no Brasil, né? Bom, acho que teve alguns fatores, na verdade. Eu sempre fui muito impaciente, acho que eu sempre fui muito agitado. E para mim, procurar emprego era uma coisa, assim, tenebrosa. Então, enviar currículo e esperar alguém retornar era quase uma tortura. Eu falei, tentei 3 dias, para não falar que eu não tentei. Então, enviei alguns currículos e eu falei, não vou aguentar isso aqui não, acho que eu prefiro ir atrás de cliente. Então, foi quando eu decidi, de fato, empreender. Né? Meu pai já estava nisso há mais tempo, né? Há, sei lá, 30, 40 anos de empresa. Então, tive boas influências dentro de casa também que me deram essa força, né? Acho que a gente sempre precisa de um incentivo inicial ali para empreender. Você sempre é um jovem sonhador, maluco, e precisa alguém dar um empurrãozinho e falar, vai, acredito em você, né? Então, eu acho que, apesar das adversidades, turbulências que a gente estava vivendo no cenário macro, no cenário micro, eu tive um apoio dentro de casa, eu tive outras situações que me deixaram um pouco mais confortáveis para tomar esse risco, né? Então, foi quando eu decidi abrir a Fluxy. E acho que foi uma ideia que eu me orgulho bastante, até porque na época, quando eu estava procurando para enviar currículo, pesquisando sobre outras empresas de engenharia, eu
sempre gostei muito de inovação, sempre gostei muito de mudança, de pensar um pouco diferente. E olhava aquelas empresas do mercado e viam todas muito parecidas, né? Às vezes eram empresas mais tradicionais, mais consolidadas. É normal que elas sejam mais conservadoras até, né? E eu queria algo diferente. Então, falei, poxa, já que eu vou começar alguma coisa nova agora, que seja algo diferente, que eu construa do jeito que eu sempre quis, né? Então, eu sempre foquei muito nesse aspecto cultural mesmo, assim, de criar uma empresa culturalmente que me agrada, mas que também vai agradar outros jovens ali que estão começando na área. Legal. E você comentou da importância do seu pai também, né? Que veio dentro de casa. Ficou 3 dias tentando procurar emprego, não conseguiu. Não dá. Preciso criar uma empresa. Não tem como, ninguém me quer. Tem um recado muito importante para você que está assistindo o nosso podcast agora. Eu tô aqui para falar sobre a Adega Família Ferragutti, a nossa patrocinadora e parceira aqui do RMcast. Aqui na descrição você vai encontrar um link que vai levar para o Instagram da Adega Família Ferragutti e lá você vai conseguir ver um pouquinho mais sobre todos os produtos artesanais que eles têm, sendo que só de vinhos eles têm mais de 12 opções. Então clica nesse link e continua assistindo o podcast. Mas você comentou da importância também do incentivo que veio de casa. Sim. E acho que tem a ver com o seu pai. Então, qual foi a importância, né, do seu pai nessa sua jornada também? Eu acho que a importância dele é contínua. Acho que até hoje ele exerce um papel muito importante. Eu falo que até um pouco antes, quando era só o João e demais colaboradores, mas eu era o único sócio, a gente sempre fica naquela solidão da decisão, né? Todas as decisões a gente tem que tomar sozinho. Então, todos os riscos são nossos. E a gente com pouca experiência, às vezes, ou pouca vivência, pouca estrada, os riscos eles parecem muito maiores do que de fato são. Então a gente fica com medo, né? Isso é uma coisa que às vezes aterroriza a gente. E ele já passou por muitas coisas em termos de empreendedorismo, de gestão, né? De fazer uma empresa ser bem sucedida. Então, sempre quando eu tinha um problema que eu achava, cara, acho que não dá pra sair disso, ferrou. Eu ia conversar com ele e, ele já tinha passado por isso. E ele falou, calma, isso daí você vai ver que daqui a pouco resolve. E aí eu esperava esse tempo e realmente resolvia, sabe? Então eu acho que me trouxe, durante esse tempo todo, uma tranquilidade de que, apesar de estar sozinho, eu não estou sozinho, né? Eu posso contar com pessoas que já passaram por isso, que já tiveram outras vivências, que me fortalecem ali no dia a dia, né? Eu acho que isso só intensificou depois que a gente fez o acordo com a RM, né? Que agora, não só mais meu pai, ele como mentor, mas o Fernando e o Raul também, que já tem outras vivências na área, inclusive. Né? Isso traz uma segurança muito grande para tomar decisões assertivas, né? E o seu pai, ele era da área da construção ou ele empreendia em outra área? Ele tem imobiliária. Então, relacionado. Relacionado, mas é muito diferente também, bem né? diferente, são outros desafios. Exatamente, o tipo de cliente, enfim, várias coisas são diferentes. E eu acho, isso que você falou, eu acho muito legal, porque o Fê sempre fala pra mim sobre criar casca. Quando eu falo pra ele que eu cheguei e, nossa, tô num ponto que eu não sei o que fazer, que eu tô meio perdida, ele, calma, você tá criando casca. Eu lembro que você falou isso pra mim uma vez, nunca mais esqueci. E é exatamente isso que você tá falando, de... Você vai passar por várias experiências que hoje você tem e que pra você chega num momento que, putz, você tá com a cabeça na parede, você já não sabe mais o que fazer, pra onde ir. E isso vale não só pros negócios, mas pra vida no geral. E aí você olha, por exemplo, nesse caso, pro Fernando e ele fala, isso aí não é nada, eu já passei por isso aí, já enfrentei coisa muito pior. E é questão de você criar casca. Então... Durante as minhas experiências, pelo menos, eu tento sempre, quando eu tô em uma situação ruim, que eu não sei o que fazer, que eu tô um pouco perdida, eu tento lembrar que eu tô criando casca naquele momento. E daqui a um tempo, eu vou para uma outra situação que vai ser mais complicada. E assim vai, significa que eu tô evoluindo, né? Mas eu lembro que você falou isso e eu acho que o João deve se sentir muito mais confortável agora em saber que você tem alguém, 2 pessoas, né? Além das 100 aqui dentro, mas 2 pessoas, além do pai... que já passaram exatamente pelo que você está passando hoje, que vão conseguir te ajudar e que já passaram por outras coisas ainda, né? Tem muito a ver com a importância de ter mentores. Que eu vejo hoje muitos empreendedores que eu acompanho que buscam mentores. Sim. Buscam fazer network, aprender, principalmente com quem já passou por isso. Você é uma dessas pessoas. Mas tem muita gente que não. Quer bater no peito sozinho
E é muito mais difícil, né, João? É muito mais difícil. Até eu lembro, a primeira vez que eu fui contratar alguém, né, eu saí de eu presa para eu e mais um. Eu tinha até procurado o Fernando há muito tempo atrás. Muito tempo não, né? Algum tempo atrás. E ele me contou a história de quando ele também começou a IM, eles contrataram a primeira pessoa, no caso foi a Dulce. Como engenheira foi, né? Como engenheira. Entrevista vocês fizeram foto na varanda, não tinha nem onde fazer entrevista. A gente fez entrevista com ela na varanda, tomando sol. Caramba. Que era realmente teste de resistência, se ela queria mesmo. Né? Se ela topava o desafio. Topava o desafio. Tá aí até hoje, funcionou. Tá aí. Então eu lembro que isso trouxe uma tranquilidade muito grande. Ele falou assim, não foi fácil, óbvio que não. Né? E pra mim também não foi, mas é bom saber que o caminho é esse, né? Não vai ser fácil nunca. A gente precisa acho que criar essa casca e entender que é desafiador, mas também é muito recompensador. Né? Acho que entender o impacto que você está causando ali na vida das pessoas, o quanto você consegue transformar esse mercado, né, que é tão tradicional, mas a gente está conseguindo mudar algumas coisinhas ali devagarzinho, né, trazer a nossa cara, trazer a nossa impressão e ver que isso causa um impacto positivo, né, não só na vida de outros engenheiros que acabam olhando para a gente como um espelho, mas também na vida dos nossos próprios clientes, né, que conseguem empreendimentos mais econômicos, né, mais eficientes. Então, acho que o jogo é esse. Eu adoro quando alguém fala assim, uma frase que você me falou, marcou. Sabe? A gente já não sabia. Você falou em alguma, não? Falei em alguma conversa com você. E agora eu falo pra todo mundo. Que legal. E não sabia que tinha marcado a Isa, mas eu adoro quando alguém fala isso, assim, sabe? E que alguma coisa que eu disse foi tão... marcou, assim, foi importante. Mas a verdade é essa mesmo. A gente vive criando casca. Não para. Eu tô hoje também. Então, e a própria Isa, outro dia postou na sua rede social privada, né, pessoal? Um conteúdo lá, falando do livro Qual que era o livro mesmo? Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, falando do 104%. Que a gente precisa desafiar nossos liderados, no caso, né? A sempre entregar 104%. Aquele 4% a mais é o que faz você se desenvolver. Né? Se eu estiver falando uma besteira, você me fala, mas pelo menos que você passou é isso aí. E é esses 4% que vai fazer você criar casca. Às vezes é mais do que 4%. Sim. 4% é o ideal que está lá no livro, mas às vezes a vida exige de você 20, 50, 100, exatamente, sei lá. E você vai passar, você vai criar casca e depois você vai estar pronto para receber mais coisa, né? É a vida inteira. E geralmente o desafio só aumenta, né? Com certeza. Cada vez mais. Principalmente quando você tem uma empresa, né? Exatamente. Empresa grande, problemas grandes também, maiores. Exatamente. Mas, João, você falou muito que até uma coisa que eu pensei lá no início, quando a gente estava conversando sobre desafios de ser engenheiro e abrir um negócio, eu estava pensando que é uma coisa complicada e é um desafio a gente ter que passar por isso, sabendo que o mercado é tão tradicional, mas ao mesmo tempo a gente tem que jogar com aquilo que a gente tem ao nosso favor, que é a gente usar da inovação, que você fala muito sobre isso, a Remy fala muito, mas eu percebo muito na sua fala, você falou várias vezes sobre inovação, sobre, enfim, ter outras experiências, e você já morou na Coreia do Sul. Queria entender como que foi isso, como foi essa sua experiência, se a inovação de alguma forma veio de lá, ou se é uma coisa que você sempre teve, enfim, se aquela experiência te moldou de alguma forma a abrir a Flux depois. Acho que com certeza. A Coreia, ela veio para mim de uma forma até um pouco inusitada. Eu não sabia muito que era Coreia, nem quis pesquisar. Mas era um lugar que, quando eu teria outra oportunidade de ir, sabe? Então eu escolhi a Coreia por isso. E pelas diferenças culturais. Eu queria me expor ao máximo de diferença possível. Eu não sabia que seria tantas. Eu acho que quando eu cheguei lá até assustei um pouco. Falei, meu Deus. Mas eu acho que foi essencial para realmente eu aprender a me flexibilizar um pouco mais, né? Porque às vezes a gente acha que a gente se adapta fácil, mas quando a gente enfrenta realmente algo muito diferente, a gente vê que não é bem assim. Né? Então foi bom, porque você estava num mundo completamente diferente do seu, né? Totalmente ali fora do seu conforto, seus ideais, do que você acreditava. Você tem que reconstruir tudo que você tem de conceito. Né? Eu acho que isso foi extremamente importante para me ajudar até a olhar depois para o mercado, né? E reconstruir também a Flux de um jeito que eu nunca imaginava que fosse possível.
né? Então, acho que essa questão da inovação, às vezes a gente acha que é uma coisa tecnológica, alguma coisa extraordinária, né? Uma inteligência artificial, mas às vezes é só um conceito diferente, né? Algo que a gente quer imprimir ali, que vai gerar um pouco mais de resultado, ou que vai causar uma impressão diferente, né? Ou que vai gerar um pouco mais de valor para o mercado. Então, eu acho que até desconstruir um pouco esse conceito de inovação, ele é extremamente importante, né? Na Coreia, eles têm hábitos muito diferentes dos nossos, né? Acho que é um país ali que está em desenvolvimento tecnológico constante. Então, deu para aprender muita coisa legal na própria engenharia, né? Trabalhei um tempo no laboratório de concreto, então trouxe para cá muita coisa técnica também, mas eu acho que o principal foi essa capacidade de se adaptar às mudanças, né? De enxergar o novo como algo que realmente te cause um incentivo, né? Te motive. O João falou bem, assim, inovar, muita gente atrela isso à tecnologia, realmente. Mas não, eu não acho que eu acho que eu vejo de uma forma muito mais simples mesmo. Inovar basicamente é fazer algo de um jeito novo. E isso não é só tecnologia. Quando você fala de cultura, por exemplo, se você tiver uma cultura diferente, uma cultura mais moderna, você já está fazendo engenharia de um jeito novo, você já está empreendendo de um jeito novo, entendeu? E a RM tem, na visão da empresa, transformar a engenharia de estruturas, isso a gente leva muito a sério. E a gente tem um time de inovação aqui que está muito focado em tecnologia, mas não é só isso. A gente quer fazer essa transformação por meio da cultura também, pela forma como a gente trabalha, com a forma como a gente se organiza aqui, com a forma como é o nosso time, o nosso escritório. Então a transformação está em tudo isso, entendeu? Não está só na tecnologia. E eu acho que nesse sentido até, você com a Flux também tem muito forte isso. Você falou de transformar a engenharia, a Flux é uma operação 100% remota, né? Então tem muita de transformação também, de inovação aí, na parte cultural, né? Ela é 100% remota até antes da pandemia. Até antes da pandemia. Então acho que a pandemia, todos os males que ela trouxe, né? Mas algumas empresas, elas passaram a enxergar o remoto um pouquinho por necessidade, não tinha outra opção para continuar funcionando. Eu sempre, acho que a Coreia até trouxe um pouco isso para mim. Eu sempre quis muito ter liberdade geográfica, é uma coisa que eu sempre quis bastante. Eu falei, por que eu não posso proporcionar isso para todo mundo que trabalha comigo? Por que tem que ser algo exclusivo meu? Anywhere Office, né? Então, eu brinco, até a gente estava com um estagiário na França. Que legal. Então, eu acho que realmente topar esse desafio de fazer engenharia 100% home office, de forma pioneira praticamente, porque foi antes da pandemia, né? Foi um desafio muito grande e uma baita inovação. Como que você controla processos que são extremamente rigorosos e complexos, né? Dentro de uma engenharia estrutural, um cálculo estrutural, de forma remota, né? Então, isso exigiu muito, não só de bater no peito e falar, a gente vai seguir por esse caminho, mas também por aprender a desenvolver melhor os processos. E isso ajuda a trazer um pouco mais de eficiência operacional para dentro de casa. Porque ela é obrigatória, né? Você precisa realmente desenvolver processos, né? Então, não adianta ter amadorismo. Você precisa pensar numa gestão de forma profissional. E, João, então, você começou a Fluxy de forma remota antes da pandemia, quando pouco se falava de operação remota. Algumas empresas até já faziam, mas era muito pouco, assim. E você quis fazer, que já chama bastante atenção. Mas, vamos lá, de lá para cá, você foi crescendo a empresa, a Fluxy virou Flux agora, recentemente, junto com a RM. Conta um pouquinho da sua experiência com esse processo, como é que foi a Fluxy virar Flux e onde você quer chegar agora. Eu acho que isso remete a um dos principais valores que a gente tem na empresa, né? Que é a simplificação. Então, quando a gente fala assim, Fluxy, virou Flux, normalmente a gente já falava Flux, né? Eu que tenho um sotaque meio mineiro assim, eu já falava Flux. Eu tava pensando nisso, que eu tô falando Flux, é quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. É só um E que saiu. É só um E. Então, tirar o E, simbolicamente, pra gente, representa muita coisa. Porque, às vezes, inovar é realmente retirar os excessos, né?
Então, o que a gente pode retirar hoje da nossa operação que vai tornar ela mais eficiente, vai entregar mais valor para o nosso cliente e nos tornar mais competitivo. Então, esse é o foco da empresa. Né? Então, isso traduziu muito bem aquilo que a gente quer entregar para o mercado. É simplificar. Então, a inovação ela vem da simplificação. E isso exige realmente bastante gestão e exige bastante estratégia, porque não é fácil tirar. Mas a gente precisa de coragem para isso. Mas quando a gente vê que isso funciona, que isso agrega mais ainda valor para os nossos clientes, a gente vê que faz sentido. Né? Então, eu acho que isso é o principal valor que a Flux quer entregar para o mercado. E foi uma das principais mudanças aí, acho que com a chegada da RM, né? Por mais que eles tenham somado, vocês, né? Tenham somado todo esse rol de conteúdo, de tecnologia, de integração técnica, mas também tem ajudado a gente a olhar para dentro da nossa operação e ver o que a gente pode abrir mão. Né? Abrir mão. E vice-versa. Então, acho que foi uma sinergia muito boa, sim. Particularmente estou muito feliz. Eu acho que a gente já conseguiu, nesse pouco tempo, evoluir muito como empresa, né? Conquistar coisas diferentes do que eu poderia conquistar sozinho. Então, acho que é muito aquilo que a gente falou, né? De procurar pessoas mais experientes, ter mentores ali que vão olhar para a tua operação com um olhar de muito mais experiência, enxergar coisas que você não enxerga, né? Porque, querendo ou não, nosso olhar é limitado. Né? Eu, sozinho, enxergo até certo ponto. Mas quando a gente adiciona perspectivas diferentes, a gente tem ângulos diferentes, enxerga problemas de formas diferentes e cria soluções melhores. Boa. Entendeu? O João falou que a IN+, está somando na operação da Flux. E eu posso dizer o mesmo, acho que a Flux também, o bom dessa parceria realmente é que a gente também aprende muito com o João e da forma como a Flux opera. Mesmo sendo uma empresa mais nova, operando de forma remota, muita coisa diferente da RM, tem muita coisa para a gente aprender lá. Não é porque a gente tem mais tempo, é maior e tem mais tempo de história que a gente é melhor em tudo. Não, pelo contrário, tem muita gente nova, empresas novas que vêm com boas ideias. E só complementando, o João falou de simplificar, que é um dos valores da Flux, e para mim também tem a questão desse X que ficou no final, que a gente gosta disso, né? Tem o RM+, e o X da Flux, para mim, é a multiplicação. Então, eu entendo que seja simplificar para poder escalar. Então, eu acho que tem essa simbologia também, né, João? Sim, tem, com certeza. Eu acho que é muito difícil escalar uma operação complexa. Antes eu olhava para a Flux C e eu via uma operação complexa. Né? Então, ela precisava de modificações para a gente conseguir. E aí não é crescer a empresa simplesmente por crescer, mas para entender o impacto que a gente, ao crescer, causa na sociedade. Né? Então, hoje a gente carrega muito forte o propósito mesmo da Flux, né? Que é transformar a engenharia, transformar vidas, né? Através de uma engenharia sem fronteiras. E essa engenharia sem fronteiras ela vem muito pelo fato de ser home office, por simplificar, né, a operação, por simplificar os processos. Né? A gente consegue levar boa engenharia de uma forma um pouco mais simples e escalável para chegar em clientes diferentes, em mercados diferentes. Né? Hoje a gente tem engenheiros nos 4 cantos do país, a gente tem clientes em diversos estados e isso só foi possível por conta de simplificar a operação, manter a operação remota, né? E aí também multiplicar, igual o Fernando falou, com essa sinergia com a própria RM, né? Então, de alinhamento técnico, de desenvolver tecnologias, né? Então, acho que é essa gama, acho que tudo isso somado que permitiu com que isso estivesse acontecendo. Boa. E como foi esse processo? O João falou que vocês já se conheciam antes, né? Como foi esse processo da RM? Já existia essa vontade ou foi uma coisa que veio do João para vocês? Como aconteceu todo esse processo de vocês olharem para a Flux e entenderem que seria um bom momento para fazer parte do grupo RM agora? Bora de storytelling, então? Vamos contar a história? Foi... É bem interessante como isso tudo começou. Eu já conheci o João, mas assim, muito pouco, né, João? A gente conversou virtualmente e tal. E a gente estava na RM com uma dificuldade de contratação. A gente tinha vagas em aberto, mas a gente estava com muita dificuldade de contratar. Seja por
o fato do mercado estar muito competitivo, então está com uma oferta baixa, o pessoal está empregado, está em outras empresas e tudo mais, seja também pela capacitação, falta de capacitação do mercado. A gente quer contratar engenheiro que venha e que a gente não precisa treinar do zero, entendeu? A gente tem vários níveis que a gente precisa de contratar estagiário, mas a gente quer os caras sêniores também. E a gente estava com muita dificuldade. E a gente tinha 10 vagas em aberto. Ainda não contratava, sei lá o que, estava precisando. Aí surgiu uma pessoa, me procurou, falou, cara, estou com uma empresa aqui e tal, vê se você tem interesse em investir, né, fazer um negócio. Eu falei, cara, não estava procurando, mas me fala aí, que empresa é essa, como é que ela é? Quantas pessoas ela tem? Aí ele falou assim, ela tem 10 pessoas, 10 engenheiros. É uma empresa de projeto estrutural, tem 10 engenheiros. Eu falei, pô, quem sabe então, em vez de contratar 10 pessoas, a gente adquire aí uma empresa de 10 pessoas, faz uma fusão, sei lá, a gente faz alguma operação com essa empresa e coloca mais 10 pessoas para o time e está resolvido o problema. Eu falei, pô, pode ser interessante, surgiu uma bola, deixa eu conhecer mais. Aí eu fui conhecer, aí vi que era o João e aí a gente começou a falar, tá, João, como é que tá? A gente foi fazendo todo um trabalho, né, João, de ver carteira, NPS, ou com o que ele trabalhava mais, se era TP, se era projeto, qual segmento, até um pouco de algum trabalho de análise técnica para ver a compatibilidade entre os projetos, né, da RM com fluxo, a solução técnica, para ver se tinha alguma coisa semelhante e tudo mais. Então foi daí, sabe? E daí que surgiu a história. Acabou dando certo. E eu acho que o principal motivo não foi nem a quantidade de pessoas, de dinheiro que eles tinham lá, não foi a carteira, nem o NPS, isso são coisas importantes. Não era resultado da empresa. Isso não era o mais importante. Eu acho que o mais importante para a gente fazer o negócio foi o João. Porque a gente investe nas pessoas, nos empreendedores. A gente não investe nas empresas. Então, eu posso ter uma empresa com um resultado muito bom. Eu vou lá com esse empreendedor. O cara não está afim, já está saindo, ou não tem a ver com a cultura nossa. Não vou investir nessa empresa, por melhor resultado que ela tenha. Então, o que mais gostei na época foi do João, porque tinha muitas coisas que ele já tinha na Fluxy que a gente não tinha na RM. Principalmente relacionadas a processos e cultura. Que a gente, talvez até pelo fato de ser uma empresa de operação remota, ele se preocupou com isso antes. E a gente não. A gente focou muito na solução técnica e depois que a gente foi ver o que era a cultura, a importância disso, depois de 50 pessoas que a gente foi ver que era importante isso e investir mais em processos. E o João já tinha isso lá pronto, cara. Então, eu falei, pô, o João é bom, entendeu? Ele tem realmente um perfil de empreendedor, não é aquele engenheiro técnico lá que faz só o problema, não, ele tem um perfil de empreendedor e ele sabe ver o negócio, foi a minha interpretação, então vale a pena fazer um negócio com ele. E ali tinha aí você põe na balança todo o resto, você põe na balança a carteira, você põe na balança onde atua, o segmento e tudo mais. E outro fator importante foi que a RM na época tinha 2 dificuldades, não que a gente não tem ainda, acho que ainda são dificuldades nossas, que é contratação continua, porque a RM é uma empresa de operação presencial, predominantemente presencial, a gente tem um sistema híbrido, mas é 4 dias por semana no escritório e 1 em casa. Então a gente tinha essa dificuldade, a gente precisa contratar gente que esteja disposta a morar em Vinhedo ou São Paulo. Já a Flux não, podia contratar do Brasil inteiro até fora do país, então tem maior facilidade de trazer gente. Então, essa empresa vai conseguir atrair mais talentos, embora seja para um outro CNPJ, outro grupo, vai estar ali com a gente, vai fazer parte do grupo. Então ela tem um ponto forte, que é uma fortaleza, que é uma fraqueza nossa, uma análise SWOT, né? Então a gente tem uma fraqueza e a Flux vem com uma fortaleza. E além disso, um outro problema da RM é que a gente tinha um volume muito grande de orçamentos pelo que a gente conquistou de marca, de presença de mercado, então vem muito orçamento de forma orgânica pra gente, que vem por indicação, vem por, sei lá, porque o cara conheceu a gente em eventos, no trabalho que a gente faz aqui. E aí vem só que muitos projetos que a gente não consegue atender, porque são projetos menores, e a gente tem um limite de capacidade produtiva. Uma solução, um serviço técnico, não é só colocar mais gente aqui e vou entregar. Não, precisa trazer gente boa, precisa investir em cultura, precisa investir em liderança, treinar, capacitar. Não é simples assim. Então a gente acaba tendo que segmentar o nicho de mercado, ou o padrão de projeto que a gente vai trabalhar, ou o ticket de projeto que a gente vai trabalhar. E então a gente tinha muita venda perdida, projetos que a gente colocava um ticket lá em cima, colocava o preço lá em cima, se fechar, fechou. E a maioria a gente perdia, 90% a gente perdia por preço e tal. E a Flux vinha
eram, na maioria das vezes, projetos menores, que o nosso custo ficava muito alto, pelos softwares que a gente usa, pela operação presencial. E aí a Flux conseguia fazer esses projetos com uma boa solução técnica e com uma eficiência maior, com uma operação mais enxuta, operação sem escritório, home office, muito mais enxuta, de forma mais simplificada. Ele falou, pô, então, ganha-ganha. Eu vou pegar toda essa quantidade de projetos que eu não consigo atender pela RM, que o meu custo não fecha a conta, e eu vou atender esse meu cliente só pela Flux. E essa foi a ideia, né, João? Principal. E aí foi daí que selou o negócio. A ideia era conseguir viabilizar mais empreendimentos, né? Realmente, a RM tinha uma capacidade produtiva, tem, né? Não dá para falar que é infinito, por mais que o Fernando queira muito, não dá, né? Infelizmente, assim, a gente tem um limite de trabalho para conseguir atender com qualidade, entregar bem feito, né? Que eu acho que é um valor de vocês, entregar bem feito, fazer bem feito. Fazer bem feito. E a gente surgiu muito nesse viés, né? De conseguir expandir, já que a gente não tem fronteiras para contratação, né? Então a gente consegue contratar gente de qualquer lugar, né? A gente tem facilidade para treinar, porque os processos eles estão montados, né? Então a gente consegue fazer com que o engenheiro ele entregue em pouco tempo, né? Lógico que com capacitação, seguindo processos, com verificação, né? Com qualidade, né? Mas isso viabilizou muito, né? E como a nossa operação ela é remota, a gente não tem muitos custos que uma operação presencial tem. Então é mais fácil de viabilizar projetos menores e menos complexos, né? Então acho que foi até uma coisa que o Fernando falou sobre cultura, né? Querendo ou não, uma empresa de projeto estrutural, se a pessoa tiver um bom processo, né, e tiver um conhecimento técnico, ela cria. Mas eu acho que cultura é algo que ninguém consegue copiar. Eu acho que isso traz identidade para uma empresa. Então eu sempre enxerguei cultura como algo muito importante, sabe? Sim. O que a gente quer mostrar para o mercado, né? Como que a gente quer viver, no que a gente acredita. Então, esse conjunto de valores, a gente está vivendo isso, né? Então, são coisas que a gente não negocia. Isso vai criar a identidade da empresa, vai criar a identidade da marca. Isso é uma coisa que ninguém vai conseguir copiar, é uma coisa nossa, né? Então, isso ajuda a atrair talentos, isso ajuda a atrair clientes, né? Isso ajuda a criar essa identidade para o mercado. Então, a gente está vendo aí aos pouquinhos cada vez mais empreendimentos ganhando a cara da Flux. Isso acho que é um sinal de bastante orgulho, assim, para mim. E como você falou muito sobre cultura e que você vê a importância da cultura desde o começo da empresa, como fazer com que todas as pessoas da empresa tenham a mesma cultura, sendo que elas não estão do seu lado? Acho que esse talvez seja um grande desafio. Pergunta de milhões, hein? Eu acho que pode pegar isso daí e colocar nem no presencial a gente fazer consegue, um podcast inteiro disso. Nem no presencial, imagina no remoto. Eu acho que passa muito pela contratação. Eu acho que contratar pessoas que estão alinhadas com seus objetivos, com o objetivo da empresa, e que também acreditam nas mesmas coisas que a empresa acredita. Eu acho que a cultura, ela é uma coisa orgânica, às vezes é difícil da gente falar. Você não impõe numa pessoa uma cultura, né? São comportamentos, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a cultura é quando... é como a empresa funciona quando você não está lá. Né? Então, o que o João, a Maria, o José, o Pedro vão fazer no dia a dia por si só. Então, eles têm os valores deles. Né? Quando os valores deles dão match com os valores da empresa, a gente começa a falar em cultura. Né? Então, é um organismo coletivo. Né? Então, a cultura ela não se cria. Eu acho que é algo construído mesmo. Começa na contratação. E a gente precisa fortalecer ela no dia a dia. Como que a gente vai fortalecer esses rituais de cultura? É muito fácil quando a gente não está perto, a gente deixar para lá ou perder aquela intimidade, aquele entrosamento de time. Né? Então, para deixar isso mais vívido, acho que são os rituais mesmo. Então, é daily, é fazer rotinas de one-on-one, né? É valorizar pela cultura. Então, toda vez que alguém tem algum comportamento que reforça a nossa cultura, poxa, dá um feedback positivo, né? Reforça aquilo, mostra o porquê que a cultura é importante, né? Ou quando alguém tiver um comportamento que não se adequa à cultura, mostra o porquê que aquele comportamento não é aceitável, né? Então, eu acho que é realmente viver pela cultura. Isso é muito importante. Né? Então,
não trocar objetivos de curto e médio prazo por coisas que você acredita. Realmente são valores inegociáveis, né? Então a gente vai viver por aquilo. Cara, assim, vamos lá. Esse negócio de cultura é fundamental. Porque a cultura é como a gente vai fazer as coisas. A gente pode ter uma estratégia, que é onde a gente quer chegar, e a cultura é a forma como a gente vai fazer, como a gente vai trabalhar. Porque como acho que o João falou, né, que cultura não se copia. É isso, cara. Ainda mais quando você ganha uma visibilidade maior, as pessoas vão copiar o que está dando certo. Eles podem copiar tudo que você faz. Eles podem copiar as ações de marketing que você faz. Eles podem copiar a sua estratégia, seu propósito. Eles podem copiar tudo. Mas eles não vão copiar a forma como você faz. Eles não vão copiar a sua cultura. E esse é o grande diferencial. Porque o que fez a gente definir a nossa estratégia, o nosso propósito, nossas metas, foi justamente a nossa cultura. Você entendeu? Então, quando a gente começa a montar um time de inovação e quer fazer a alvenaria estrutural de um jeito novo, por exemplo, quem fez a gente tomar essa decisão foi a nossa cultura. E aí pode ter outra empresa, pô, vou fazer igual a RM. Se não tiver a mesma cultura, não vai fazer, porque tu vai chegar numa primeira dificuldade e vai voltar atrás, entendeu? Exato. Então, acho que a cultura é o que fez a gente chegar até aqui e o que vai fazer a gente chegar mais longe. Então, não adianta copiar, sabe? Tem que a cultura que vai fazer a jornada. Então, o João já tinha essa visão lá no começo e a gente foi aprendendo também ao longo do caminho, né? Acho que uma coisa que deu muita sinergia, que eu me espelho muito até na própria RM, é o fato de ter esse ar realmente de inovação, de fazer diferente, né? A gente pode colocar, assim, todas as empresas de cálculo estrutural num quadro e olhar para elas, e a gente vê que a RM realmente ela é mais colorida, ela tem coisas que as outras não têm. Então, eu acho que isso atrai talentos jovens, né, que estão querendo começar na área, ou que já estão na área, mas não querem aquele corporativismo, né? Então, eu acho que é criar esse ambiente saudável para a criação. Eu acho que quando a gente está falando de uma empresa inovadora, ela não pode ser tão top-down, né? Tipo, eu mando, você obedece. Mas ela tem que ter um ambiente colaborativo, um ambiente que as pessoas elas sintam à vontade e livres para poder dar uma opinião, para poder sugerir uma melhoria, né? Então, acho que criar esse ecossistema ele é extremamente importante para uma empresa que quer se desenvolver, que quer chegar mais longe, que quer melhorar seu portfólio, que quer melhorar sua entrega para o cliente, né? Sim. Então, agora a gente está falando mais de uma pessoa ou 3 pessoas olhando para um problema. A gente está falando de todo um ecossistema. Né? E o quão rico é isso? Então, quando eu olho para outras empresas que às vezes têm uma cultura muito diretiva, muito positiva, né? Não tem tanto espaço para essa inovação e essa colaboração, a gente vê que a gente quer uma coisa completamente diferente, né? Eu tenho certeza que quem entrar hoje na Flux, assim como quem entra na RM, tem total condição, independente da experiência ou da vivência, mas de trazer um olhar novo. Né? E às vezes com esse olhar novo a gente consegue entregar uma solução muito melhor. Isso aí. Boa, João. E você acha que foi essa questão de inovação, de ser, você falou da empresa colorida que se destaca das outras, e eu vejo a RM muito assim. Você acha que essa foi uma das razões pela qual você veio para a RM direto, apresentar a Flux? Que eu comentei também de como é que foi um dos principais motivos, né? Mas esse cálculo foi também para o João, né? Você contou do lado da RM e agora eu estou do lado essa dele. sinergia cultural ela é muito importante mesmo. Né? Acho que, como eu estava buscando realmente mentores ou pessoas mais experientes para me acompanharem na jornada, cara, acho que o principal ponto de cultura que você precisa realmente ter sinergia é com quem você vai dividir a sociedade. Então, não seria possível a gente manter ou continuar construindo a cultura Flux se quem entrasse, né, na sociedade tivesse uma cultura completamente diferente, distinta. Então, eu enxergo muito no Fernando e no Raul essa vontade de crescer com responsabilidade, apesar de a gente ser jovem, né? As pessoas acham que a gente não tem responsabilidade. Não, a gente tem muita responsabilidade. Né? Então, esse ar deles de inovar, de ter essa consciência social, de conseguir imprimir valor para a sociedade, né? De querer fazer diferente, fazer melhor, né? Fazer bem feito. Então, acho que tem muitos pontos da RM que me chamam bastante atenção, me chamou.
né? Tinha muitos rituais da Flux que eram bem parecidos com o da RM, os treinamentos semanais, na época a gente tinha nossos treinamentos semanais também. Legal. Tinha muita coisa que ele foi falando, falou, pô, que legal, tem muita coisa em comum. Os propósitos são muito semelhantes, né? Parecidos. Muito parecidos. A RM tem o propósito de impactar vidas com soluções de engenharia eficientes e o da Flux é transformar vidas com uma engenharia sem fronteiras. Então, uma forma da RM conseguir impactar mais vidas é justamente com uma engenharia sem fronteiras da Flux. Então, os propósitos se somam também. E para quem não está entendendo, acho que a gente também não sei se deixou bem claro aqui o que é essa relação de Flux e RM, né? Então, a operação basicamente foi um investimento da RM na Flux, né? Na sociedade, entrando como sócio da Flux mesmo, mas preservando as duas marcas. Então, a gente não fez uma fusão, juntou as duas empresas em uma só, não. A gente entrou realmente como sócio do João ali para contribuir com o negócio e com aqueles objetivos que eu falei. Hoje, mais de 50% dos negócios dos orçamentos da Flux vêm da RM. E o João contribuiu com a gente também, onde a gente precisava, né, João? Então, é assim, e a operação é 100% separada. E a gente busca dar uma autonomia para o João também. A gente não quer tomar a decisão e falar assim, vai fazer. Não, deixa com o João. A gente tenta participar, né, João? Você pode falar melhor, mas a gente tenta participar mais como uma espécie de mentor, realmente, falando... De um investidor, né? Você consegue... Você continua na operação, mas você tem alguém que já tem... alguém que já tem essa experiência. A gente só olha os números, né, João? É o que importa. Os números estão felizes, tá todo mundo feliz, né? É isso. Mas a gente falou da visão de vocês dois, né? Então, tanto do João com a Flux, do Fernando com a RM. Mas a gente tem uma outra visão que a gente precisa ter também, que é uma visão de fora, que é a visão do cliente. O que o cliente pode esperar dessa parceria da Flux com a RM? O que ele consegue no dia a dia ter de benefício com essa parceria? Boa. Quer falar, João? Bom, eu acho que a gente tinha um alcance antes, né? Agora a gente tem um alcance muito maior. Mas eu acho que a questão não é só alcance, né? A gente já tinha processos bem desenvolvidos. Agora nossos processos estão melhores, porque a gente está contando com uma experiência de 10 anos da RM. Então, até vocês brincaram ali no anúncio, né, que de 10 passou para 16 anos de experiência. Eu acho que é muito isso que o mercado ganha, né? Então, com mais experiência, com visões diferentes que se somaram para construir uma visão ainda melhor, né? Então, eu acho que com a tecnologia que a RM construiu ao longo desse tempo, a gente conseguiu aproveitar para melhorar o nosso produto, né? Para conseguir maior escalabilidade. Então, hoje a gente consegue entregar com mais eficiência, mas também com mais qualidade. Né? Eu acho que é isso que a gente quer imprimir para o mercado. Eu acho que é isso que o mercado também já está vendo, né? A gente vê ali nos clientes que a gente compartilha, que tem na mesma carteira, né? Que teve essa evolução na entrega em termos de qualidade, em termos de celeridade, né? De atendimento a cronograma, economia. Então, eu acho que realmente somar, né? Somamos essa experiência, somamos tecnologia, somamos qualidade técnica, robustez em processos. Então, isso reflete diretamente no valor que o cliente vai recebendo ali na ponta. Essa é boa, porque são 6 anos de experiência lá, mas que são diferentes dos nossos 10 anos de experiência aqui. Então, tem coisa que o João aprendeu nessa jornada que a gente não aprendeu e vice-versa, né? Então, a gente realmente soma-se e chega assim 16 anos de experiência mesmo no total. E além disso, que o João falou, essa parte técnica, o que a gente fez de bom aqui, a gente está disponibilizando para a Flux também, conseguir aproveitar e implementar lá. Eu acho que tem essa questão de eu conseguir, como RM, atender o meu cliente que antes não estava conseguindo atender. Então, tem cliente aqui que a gente atende pela RM e pela Flux. Então, tem um projeto do cara que eu fechei com a RM, mas chegou um projeto lá que eu não consegui atender pela RM e a gente está atendendo pelo Flux. Então, eu consigo atender melhor o meu cliente, sabe? E aí, com a união das duas empresas, tem essa questão da parte técnica. Tá, mas vai mudar o serviço? A gente trabalha de forma diferente, mas a gente tem trabalhado desde o início com uma aproximação da solução técnica também, das entregas, né, João? Para que o cliente não tenha uma percepção que, cara, não tem nada a ver uma empresa com a outra. É diferente, o atendimento é diferente, é outra empresa, a metodologia muda um pouco, mas a gente está deixando cada vez mais próximo
Essa é a solução técnica, João? O objetivo é não deixar o cliente desamparado quando procura RM, né? Então ele vai ser atendido. Né? Às vezes ele não consegue diretamente pela RM, mas a gente vai conseguir entregar um valor muito próximo, né, do que é entregue pela RM. Sim. E viabilizar o empreendimento do cliente. Né? Acho que o mais importante é isso. Impactar vidas, transformar vidas. E aí, para isso, a gente fez essa união. Boa. Tem um ponto que acho que é interessante a gente falar também sobre o fato de que a Flux faz bastante ATP, a RM faz ATP também, a Flux faz projeto, a RM faz projeto. Pode existir um momento em que um projeto seja feito pela RM e um ATP seja feito pela Flux, ou vice-versa. Como que vai acontecer esse processo? Na verdade, já até acontece, né? Já Porque existe. quando a gente concluiu um negócio, Flux RM, já existiam projetos que a Flux, no caso, acho que a RM fazia projeto e a Flux fazia o ATP. Não sei se tinha o contrário. Não, acho que não, né? Mas a RM tinha o projeto e o ATP já era feito pela então Flux. Aí a gente fez o negócio e o ATP é feito pela Flux. Assim, eu vejo de forma bem positiva, porque assim, são operações totalmente separadas, então é como se a gente tivesse uma empresa do grupo fazendo uma verificação, nossa, é mais uma certificação, mais um processo de qualidade, mas principalmente para resolver uma dor de mercado que a gente tem, que acho que muita gente deve passar por isso, que é a incompatibilidade entre projetista e o time de ATP. Tem alguns escritórios que fazem ATP que a gente tem uma compatibilidade maior, a gente conhece, tem uma sinergia melhor, um relacionamento melhor. Então a gente vai fazer o nosso projeto, ele vai ter um ATP lá que não vai ter problema, as soluções convergem e o relacionamento é aberto. Mas tem casos que a gente faz o projeto e o cara que faz o ATP não tem a mesma metodologia de cálculo, aí dá resultados totalmente diferentes. E quem sai perdendo com isso é o cliente, porque às vezes eu estou entregando uma solução muito eficiente e aí vem o ATP e onera o projeto, porque a metodologia é diferente, vai dar uma solução muito mais pesada muitas vezes. Então toda a eficiência que eu entreguei no projeto eu perco no ATP. Não porque o ATP no meu projeto está errado, não é nada disso, é porque a metodologia é diferente. Então quando a gente tem um escritório que faz o ATP que é mais próximo, o cliente sai ganhando. Sem falar das vezes onde a gente é ATP também, que a gente encontra alguma coisa no projeto que precisa ajustar e o projetista se recusa a fazer. Não vão fazer. E a gente, como ATP, não pode mudar o relatório. O que não passava, eu vou colocar que passa. Não adianta. E aí o cliente sai perdendo de novo, porque ele fica com um projeto que o projetista não quer atualizar e o ATP falando que aquilo está errado. Ele vai lá e vai ter que executar. Então existe esse problema. O primeiro é a incompatibilidade técnica e o segundo é problema de relacionamento, que alguns escritórios de projetos não estão abertos a ter um ATP. Quem sai perdendo é o cliente. E com a Flux, até com o relacionamento óbvio que a gente tem, então a gente é aberto. O João, se encontrar alguma coisa de projeto da RM que não está convergindo, que ele acha que precisa ajustar, ele vai falar com a gente. É mais fácil ainda. Muito mais fácil, e a gente Mais também... rápido, né? Mais rápido. Entendeu? Mais um benefício para o cliente, não Mais fica aquela rápido. enrolação de eu vou mandar o ATP aqui, aí vai ficar um tempo lá, aí eles vão analisar porque a gente está pedindo para mudar alguma coisa, aí vai voltar, aí vai fazer uma reunião para a gente explicar o porquê que precisa mudar o projeto, e não, o seu cliente está lá esperando. Esperando. Não, já acontece já. O João vai lá, Isso, conversa com o nosso certeza. time de engenharia, cara, não tá batendo aqui, tá diferente o meu... E vai lá, conversa, entende a metodologia e chega num consenso. Então, e a gente está buscando, o relacionamento a gente tem claramente, e a parte técnica a gente está cada vez mais tentando refinar os métodos de cálculo em conjunto para que a gente chegue numa proximidade maior, né? Justamente para ter o ATP ser um ganho para o cliente. E não só um custo, uma coisa que vai onerar o projeto. E Entendeu? não só onerar o projeto, mas às vezes onerar cronograma, né? Também. Muito. Então, Aquele uma obra bate-bola, né? você tá com a data para iniciar a obra e aí, de repente, um relatório acusa um monte de inconsistência e o projetista que não conversa com a ATPista e o cliente fica naquele receio de quem será que tá certo? O que eu vou ter que seguir agora? Né? Então, a gente quebrou um pouco essa lógica, né? Então, hoje é muito mais fluido quando um projeto é da RM, a ATP é da Flux, por exemplo. Né? A gente tem essa facilidade de trocar informações, de realmente chegar num consenso técnico, né? Justamente porque a gente está se desenvolvendo ali no dia a dia, refinando metodologia de cálculo e fazendo esse alinhamento técnico. Né? Então, acho que para o cliente é um baita ganho, né? Não só em termos de economia, porque não vai onerar projeto, né? Mas também em termos de cronograma, porque vai ser muito mais rápido,
né? E de confiabilidade. Né? Porque ele não vai ter um projetista falando grego e o ATPista falando japonês. Exato. Então, o objetivo é entregar um relatório com uma linguagem acessível, que o cliente entenda e que tenha uma certa convergência de resultados, né? Porque a gente tem um bom alinhamento técnico. Perfeito. E é uma coisa que a gente percebe mesmo. Semana passada você foi fazer uma apresentação em redes, né? E um dos clientes, das pessoas que estavam participando lá, que é de construtor e tal, mais de um, na verdade, começou a falar justamente isso, que a dor deles eu tenho um projeto, ele está sendo desenvolvido pelo projetista e ele para porque vai para o ATP. Aí o ATP coloca alguma coisa que precisa ser modificada no projeto, algum cálculo que eles viram ali que não estava passando, manda de volta para o projetista e muitas vezes fica nesse vai e vem, porque o projetista é de um escritório, o ATPista, né, do outro escritório, e eles não querem aceitar uma opinião do outro e acabam virando esse problema de comunicação. Então, a gente, tendo essa parceria, é justamente isso. A gente consegue juntar todos esses pontos negativos e transformar em uma coisa boa para o cliente. Vai resolver vários problemas de uma vez só, né? Porque o prazo de projeto não muda, né, Isa? Exatamente. Então, a gente precisa fazer projetos cada vez mais detalhados, ou agora a gente vai para BIM, então tem que fazer o projeto em BIM, e ao contrário do que o pessoal fala, o BIM não encurta o fluxo, é bobagem. No caso de estrutura, aumenta. Por mais que a gente invista em plugins, uma série de coisas, automatizações, ele não fica mais rápido do que fazer o projeto fora do BIM, não fica. E olha que a gente tem coisa pra caramba, a gente tem mais de 50 plugins. Pode até ficar plugins. pra obra. Mais rápido, mas pra gente não. Não, pra gente não. A gente está melhorando a qualidade do modelo da informação, mas que fica mais rápido, não. A gente mostra as ferramentas que a gente faz aqui, os caras, nossa, mas então faz projeto automático. Não, a gente não está nesse nível, senão não precisava de time de engenharia. Mas enfim, o prazo de projeto não muda. E aí você coloca aí no ATP. Na verdade, o prazo de projeto ele vem diminuindo com o tempo, né? Então você tem que fazer uma melhor qualidade, você tem que colocar o ATP no meio e tem que entregar mais rápido. Tem que fazer BIM e tem que entregar mais rápido. Então é um desafio grande mesmo. Questão de cronograma. Com certeza. E é o principal problema dos clientes, né? Cronograma e... Da vida, porque o que o João falou, né? Ansiedade, ele comentou aí que ele é um cara ansioso. É um mal do século, assim. Os nossos clientes também são ansiosos e, cara... E natural do mercado, né? Você lança um empreendimento imobiliário, você quer lançar rápido, você quer vender logo, você quer entregar rápido e reduzir custo, é óbvio. E gera uma pressão em todo mundo, né? Cada vez você quer fazer mais rápido. Exatamente. E, João, qual que você vê que são os próximos passos da Flux? O que vocês estão pensando para o futuro? Bom, os próximos passos agora acho que é refinar ainda mais essa metodologia de cálculo, né? Conseguir aproximar cada vez mais ali dos resultados que a RM entrega. Mas também continuar atendendo o nosso cliente bem. Eu acho que um dos números que a gente tem, que a gente se orgulha muito, é o nosso NPS. Né? A forma como a gente atende o nosso cliente, a forma como o nosso cliente vê valor no nosso produto. Então, eu acho que um dos grandes desafios é manter essa qualidade, né? Essa visão que o mercado tem da gente. E acho que expandir portfólio, né? Crescer equipe. A gente está fazendo um trabalho árduo agora de desenvolver talentos, né? Eu acho que é cada vez se exercitar mais o nosso propósito, né? Que é transformar ainda mais vidas através de uma engenharia sem fronteiras. Para isso precisa de muito trabalho, precisa de desenvolver novos processos, precisa de desenvolver novos talentos, precisa de simplificar outras coisas que ainda estão complexas. E isso precisa também de muita estratégia, muita gestão. Apoio da RM, igual a gente está tendo. Então, eu acho que é amplificar um pouco. Os próximos passos é realmente intensificar e amplificar o que a gente já vem fazendo. Acho que não, acho que foi tudo, né? Bem completinho. Bem completo. João. Muito legal a conversa. Acho que foi legal para... Não é só legal para os clientes, para conhecerem, obviamente, entenderem um pouco mais sobre a Flux, como ela entrou dentro do grupo RM, conhecer um pouco sobre você, mas é legal para as pessoas daqui também te conhecerem um pouco mais. Para mim foi muito legal conhecer um pouco mais sobre essa história. Eu sabia algumas coisas, mas não sabia com detalhes de como vocês se conheceram, como aconteceu todo esse processo. É muito legal ver isso. E perceber principalmente essa sinergia de valores, essa sinergia de cultura que a gente tem, que as duas empresas têm, assim. E é muito o que o Fê falou, é por causa dos fundadores. Então, é você vindo do lado da Flux, o Fê e o Raul vindo do lado da RM.
E é muito legal ver isso, ver que a gente consegue juntar essas duas empresas, juntar essa inovação e conseguir entregar ainda mais valor para os clientes, né? Sem a gente fronteiras. já estava entregando, exatamente. Muito legal. Obrigada, João, por topar vir aqui no escritório gravar com a gente, seu primeiro podcast. Igual o valor de vocês, obrigado a você. É verdade. Obrigado a você. Obrigado a você. Que é o valor de uma empresa mais falada no mundo. Só pode ser, né, cara? Obrigado a você, pra quem não sabe, é um dos valores da RE, que representa o trabalho colaborativo de ajuda. Mas é o valor mais falado do mundo, porque quem nunca, né? Toda hora, obrigado a você. Tá todo mundo sempre falando o nosso valor. É verdade. Por aí. Propaganda. É. Tem o bate-bola hoje, a gente... Não, Fechou. Pinguins. Boa. Tem presentinho. Ah, tem o presentinho aí, João. Verdade, aí você pode faça as honras aí. É, presentinho da RM pra você aqui, ó. Fingi que ele já não viu antes. Obrigado. Eu tenho o troféu. Esse ainda não tem, né? Acho que ele não ganhou ainda, não. Top Voice, Top Voice. Vê se ele assiste até o final ainda, senão eles vão querer arrancar o presente de mim. Chique. Só a canequinha da MCast agora. Isso aí. Boa. Tá vendo? Boa, João. Valeu, João. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, cara. Falou, pessoal. Bora transformar a engenharia, impactar Bora. vidas sem fronteiras. É isso aí. Valeu.